Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Hoje vamos falar sobre um tema que é bastante sensível e quase que desconhecida a sua essência, o autismo. Autismo ou simplesmente transtorno de espectro autista é um transtorno desenvolvido que se caracteriza pela dificuldade de comunicação, de interação social e os sintomas aparecem logo nos primeiros anos de vida. Este transtorno não tem cura. No entanto, as terapias podem auxiliar o desenvolvimento do indivíduo. As causas não foram ainda bem identificadas, mas sabe-se que pode estar associada a fatores genéticos. Infelizmente, as pessoas portadoras desse transtorno sofrem estigma e preconceitos da sua condição social, da qual pouco se sabe. No dia 18 de junho, celebra-se o Dia do Orgulho Autista. E para falar deste tema, trago aqui duas convidadas. Shaida Karimo, que é membro da Associação Moçambicana de Autismo. Vamos também conversar com a Maura Senete, que é uma jovem autista, que vai nos contar um pouco na primeira pessoa o que realmente significa viver com autismo no nosso país. Olá, Shaida. Olá, Maura. Sejam muito bem-vindas ao podcast para elas. É um enorme prazer receber-vos aqui para falarmos deste tema tão especial e sensível. Olá, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom divulgar um pouco mais sobre o autismo, dar a conhecer as pessoas sobre esta condição, que ainda tem muito tabu, ainda não se sabe quase nada, então nós é que agradecemos o convite. Obrigada. Maura, seja muito bem-vinda. É um enorme prazer que te recebo aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bem, vamos falar um pouco da associação. Como é que a associação surge? Quais são as principais áreas de intervenção da associação? Que tipo de intervenção ou apoio que vocês prestam a pessoas que vivem com esta condição? Bem, inicialmente a associação foi criada para pais. Isto porque um grupo de pais que passava pelas mesmas dificuldades, que tinham os filhos numa determinada escola. Então abordavam sempre a diretora sobre a condição do seu filho e a diretora achou que seria bom juntar aqueles pais porque eles também não se conheciam. Eram filhos com idades diferentes, em classes diferentes. Quando eles se conheceram, aquilo foi como se tivesse feito luz. Então começaram por chamar sessões de desabafo, que eram os encontros que eram marcados de forma muito regular, em que os pais partilhavam as suas angústias, os seus medos, as suas dificuldades com os seus filhos. E daí cresceu a ideia de fazer-se uma associação, porque depois não eram só pais daquela escola, eram pais de outras escolas e de outras províncias. Então a associação foi criada formalmente em 2017, em março de 2017, mas já vinha há alguns anos atrás a existir, talvez não como a Associação Moçambicana de Autismo, mas como um grupo de pais pioneiros e que queriam buscar melhores condições para os seus filhos. Entretanto, hoje a associação muda um pouco aquilo que é a sua visão, a sua missão. No fundo, é advogar pelo autismo, é dar a conhecer, é sensibilizar as pessoas, porque, como disse inicialmente, há muito estigma, há muita gente que não sabe o que é. Há muita gente que acaba escondendo os seus filhos porque tem receio de levá-los à rua e como a sociedade vai olhar e de que forma vai ser acolhida ou não. Então, são muitos desafios. Trabalhamos com o Ministério da Educação também, com o Ministério da Saúde, porque é tudo interligado. Uma criança autista precisa de uma equipe multidisciplinar. Falo de criança, mas depois temos também a Maura, que é uma adulta autista. E como é que vai ser o futuro? Exato. Tem que pensar em tudo isso. Porque eles ficam frustrados. Então, o que é que vão fazer?
É basicamente E isso. quantos membros, mais ou menos, tem a associação neste momento? Bem, nós estamos a trabalhar muito também com estatísticas, não só de membros, mas também como de crianças, pessoas com autismo. Exato, que estão indiretamente ligadas à associação. Sim, porque na associação nós temos maioritariamente pais. Exato. Temos cerca de 400, perto dos 500 pais. Isto inclui pessoas De todas as províncias. todas as províncias. Exatamente. E já estamos a criar movimentos nas províncias, porque o que tem acontecido e o que parece é que tudo acontece aqui, na Exato. capital. Mas o que temos tentado partilhar é consciencializar os pais das outras províncias a se organizarem também, porque tudo começa de nós. Todos os movimentos no mundo inteiro sobre autismo começaram com pais que procuravam respostas para os seus problemas. Porque não é fácil encontrarmos pessoas que queiram lutar a nossa causa se não passam por aquilo que nós passamos. Sim. Então nós é que temos este grito de dar o grito de socorro. Então muitos dos pais é que procuram ajuda para os seus filhos. Sim. Então mais ou menos isso. Ok. Maura, tu também fazes parte da associação. Sim. O que é que tu tens feito? Peço para te aproximares um pouco, para te ouvirmos melhor. E como é que tem sido a tua participação na associação? Bom, neste momento a minha participação na associação não tem sido ativa por causa do trabalho, por causa da minha rotina. Pois. Sim. Mas sempre que posso dar Dás a tua contribuição. minha contribuição, ajudar alguém que tem uma dúvida, usando a minha experiência para poder ajudar um pai. Tenho feito, embora todos nós sabemos que cada criança com autismo tem as suas limitações, os seus estereótipos. Cada criança é cada criança. Exatamente. Sim. E também existem níveis diferentes de autismo, Sim. né? Pelo que eu percebi. Mas como é que tem sido o teu dia a dia? Tu foste à escola desde do momento em que tu te lembras, né? Tu foste a escolas comuns, tiveste uma infância como qualquer outra criança. Conta-nos um pouco do teu percurso. Bom, para falar do meu dia a dia, primeiro, dizer que não é uma coisa muito fácil, mas também não é impossível. Eu tenho uma rotina normal como uma outra pessoa normal, de tais normais, né? Eu trabalho, fui à escola aos 6 anos e também dizer que mesmo antes de falar, né? Quando comecei a falar, eu recordava das coisas que eu fazia antes de falar. Ok. Sim. E eu podia contar, mas o meu dia a dia não tem sido fácil. Primeiro porque o autismo não é muito conhecido. É um transtorno que não é muito conhecido. Quando, às vezes, eu tento explicar que, olha, a Maura é autista, perguntam o que é autismo. Os outros dizem, nem parece autista. Porque a sociedade já está à espera de ver algum sinal. Quando falam de transtornos, as pessoas estão à espera de ver um sinal, alguma marca visível para poderem ver a diferença. Okay. Mas o autismo não tem cara e eu tento explicar às pessoas que o autismo é um transtorno, não tem cara, Pois. mas tem muitas sensibilidades. Outras pessoas também com autismo têm muitas sensibilidades. Como é que foi a tua inserção na escola? Tu estavas em escolas comuns, como de qualquer outra criança? Fazes terapias ainda? Fizeste? Como é que tem sido a tua evolução? Eu estive em escolas comuns, agora não tenho feito terapia, no entanto, por causa do tempo. Ok. Mas até o mês passado ia uma vez por mês. Agora, como eu conheço muito bem, sei quando eu não estou bem, quando eu estou bem, quando eu estou com muitas sensibilidades.
E quando isso acontece, eu ligo para a minha terapeuta e ela me recebe. Então não tenho ido sempre às terapias como outras crianças que acabam de descobrir o diagnóstico. Ok. Sim, mas fiz acompanhamento e o meu diagnóstico foi precoce, tanto que também na minha família não sabiam muito bem. Com quantos anos foste diagnosticada? Com 6 anos. Ok. Não tinham muito bem essa informação e também não sabia o que era autismo, mas eu descobri uma vez, eu estava a ver um programa e vi a tia Nélia, que é a presidente da associação, a falar de autismo. Então eu chamei minha mãe, eu disse: mãe, olha, estão a falar, eu acho que eu sou isso aqui. Quantos que anos estão a tinhas? falar. Foi em 2018. Ok. Então só Sim, em porque não 2018 é que identificaram a tua Não. condição. Já sabiam, eu Ok. não sabia aquilo que eu tu tinha. não sabias, os teus pais sabiam. Sim. Ok. Eu não sabia que eles era ainda não autismo. tinham conversado contigo. Sim. Ok. Mas eu notava que eu era muito, que era diferente porque eu sofria muito bullying na escola, tanto no ensino primário, no ensino secundário. Quando eu comecei a ir para a faculdade, sofri muito bullying, tanto que tive que interromper um bocadinho. Mas quando eu sofro bullying, eu tento conversar com as pessoas, consciencializar as pessoas, para que as pessoas saibam o que é autismo e para que possam me entender mais. Todos os dias eu fico a consciencializar. Muito Até bom. os dias de hoje. Fazes muito bem, Maura, parabéns. Mas por que tu sofrias bullying exatamente? O que acontecia que incomodava as pessoas? Incomodar não exatamente, mas que fazia com que as pessoas tivessem essas atitudes negativas contigo? Bom, primeiro porque eu tenho muita sensibilidade auditiva. Ainda, até agora ainda tenho muita sensibilidade auditiva e qualquer barulho me irritava, me incomodava muito. Eu reagia de uma maneira estranha. Então, as pessoas apontavam dedos. Acho que ela está maluca. Acho que ela é isso e aquilo. Eu dizia que não sou maluca. Mas antes de saber que eu sou autista, eu não me defendia. Tinha mãe lá que podia me defender, assim como os pais lá na associação defendem as crianças. Agora, na fase adulta, eu tenho que me defender sozinha. Eu tenho que responder às pessoas sozinha, mas eu respondo de modo a ensiná-las que autismo é um transtorno e uma pessoa com autismo pode ver de uma forma normal como as outras pessoas vivem, embora com algumas sensibilidades. Okay. Shaida, esta conversa entre pais e filhos sobre a sua condição é difícil, né? Deve ser muito difícil. Isto porque, no meu caso, o meu filho tem 8 anos, ainda não é verbal. Então, ainda não iniciamos muita conversa nesse sentido, mas tenho mais um filho de 5 anos e estou sempre a super estimulá-lo a tentar estar junto ao irmão e a explicar a condição do irmão para que ele também possa ensinar as outras crianças. É aquele envolvimento familiar que é muito importante, porque é importante que todos saibam que é uma criança autista. Não é que não quer brincar, ele também quer brincar. Toda a gente quer brincar, toda a gente quer socializar. Talvez não saiba de que forma, então vamos ajudá-lo. Pois. Vamos fazer brincadeiras que dá para incluir. Então, mas é mesmo desafiante porque o que a Maura falou faz muito sentido. O nosso símbolo é azul. E é azul porque o autismo é mais predominante em meninos do que em meninas. Mas não é que não haja autismo nas mulheres, nas meninas. É que é muito mais, talvez, fácil de mascarar. Porque a menina normalmente é mais quietinha, ou então a menina é um pouco mais tímida, é o que é o normal. E ver um rapaz, por exemplo, a correr é muito comum. Então, por isso é que muitas das vezes para as meninas o diagnóstico é tardio. Ok. Não se entende o que é que ela tem, pode ser uma menina um pouco mais calma, um pouco mais recatada, um pouco mais quieta, e por conta disso acaba atrasando um pouco o diagnóstico. Mas também temos mais na associação que falam muito sobre o autismo com os seus filhos, já de 15, 16 anos, em que é uma conversa mais leve, porque depois tem aquela questão da puberdade. Sim. É uma fase complicada, mas é importante explicar que, olha,
tens autismo, és autista, tens de fazer isto, e também poder se autorregular. A Maura é um caso de sucesso, porque ela consegue fazer esta autorregulação, como ela disse, quando não se sente bem, já sabe o que deve fazer para se autorregular, que é um desafio que nós ainda temos com os nossos filhos mais pequenos. Ok. Acreditamos que é frustrante, porque se ele não consegue dizer o que quer, como se sente, nós às vezes não temos como ajudar, e às vezes percebemos que é uma birra, está em crise. Sim. E às vezes não conseguimos ajudar porque não consegue dizer exatamente que, olha, é um barulho que me incomoda, é um cheiro que me incomoda, porque alguns têm hipersensibilidade a muitas coisas. Ok. Alguns têm pouca sensibilidade, mas muitos têm muita. Então, E em relação ao tratamento, é uma condição que não tem cura. Tem que se fazer terapias praticamente a vida inteira. E em Moçambique, como é que funciona esta questão da terapia? muito complicado. Muito complicado, porque em Moçambique nós temos um déficit muito grande. Não só na parte das terapias, que isso é algo que os nossos serviços públicos deveriam providenciar, nós não temos. Falo um pouco daquilo que é o nosso hospital central aqui no Maputo. Se nós aqui temos um déficit muito grande, eu nem quero falar nas províncias. Todos os dias no grupo há lamentos de pais. Há pais que estão a trabalhar nas províncias e que o seu serviço pode dar uma mobilidade, estão a mudar-se para aqui, porque aqui tem mais opções, não no central, não no público. Estou a falar do privado, que também é muito caro. Extremamente caro. Mas nós não temos apoio ainda, não temos suporte para ter as nossas crianças a fazer terapias no central. E o que tem acontecido? Nós, como AMA, temos muitas parcerias junto à Universidade Pedagógica, que é que forma os terapeutas de fala, os terapeutas ocupacionais, alguns psicólogos. Então, temos este bom contacto. Nós temos um memorando de entendimento com a UP, Ok. e que nos canaliza muitos estudantes saídos da faculdade que queiram trabalhar com crianças. E muitos pais optam por fazer as terapias no período da tarde, no período em que as crianças estão um pouco mais livres, se é uma criança que vai à escola, por exemplo. Isto porque falamos dos vários níveis. Então, há o grau desde o mais leve ao severo. Então, provavelmente o grau leve possa ser inserido numa escola, mas escola precisa de uma terapia, exatamente. Agora, um grau moderado pode ter alguma dificuldade em estar inserido numa escola comum, vai precisar de uma escola com mais apetrechos, especial, inclusiva. E depois temos o grau severo, que é também com muita medicação, que isso é algo que também muitos autistas fazem, com muitas outras comorbidades que estão ligadas ao autismo, que vai precisar, obviamente, de muito mais atenção. Este grau mais severo acaba afetando a mobilidade e várias outras coisas. Alguns sim, porque eles têm uma dificuldade motora, alguns autistas, a motricidade fina, grossa, mesmo o andar. É muito comum, por exemplo, que o meu filho às vezes tropece. Ok. Ao andar é possível identificar alguns sinais. Há uns que andam na ponta dos pés. Então, isso tudo condiciona, por exemplo, ao grau. Há vezes que o autista tem mais comorbidades, por exemplo, a epilepsia, as convulsões. Isso é algo que está um pouco associado também ao autismo. Há crianças autistas que têm também esta condição, então precisam de fazer alguma medicação. Existe uma condição que é a epilepsia focal, que não é visível, mas durante o sono a criança ou adulto desenvolve algumas convulsões, precisa de medicação para isso. Então, há casos sim, e há casos extremos em que automutilam-se, batem-se, mordem-se e agridem também os seus familiares. Já vi algumas reportagens e também nós aqui já acompanhamos alguns casos em que os pais acabam prendendo os seus filhos em casa, que não tem como levá-los a socializar. Estamos a falar daqui, Maputo, cidade, tipo província de Maputo, mas nas outras províncias a situação é pior. Eu imagino como é que uma mulher que vive numa localidade, um posto administrativo,
como é que ela está em condições de detectar ou de conseguir ler alguns sinais que aquela criança é autista e até chegar a um diagnóstico, porque o acesso à informação nessas áreas recônditas é limitado. Então, para aquela mãe que não foi à escola, não sabe eventualmente ler, não usa a internet e muitas vezes nós quando ouvimos histórias associam a feitiçaria, não é? Há várias, existem muitos também, muitos preconceitos, quer dizer, associam ao obscurantismo. Sim. Também ficam a falar que os autistas só nascem em famílias ricas, mas isso não é verdade. Os autistas não nascem em famílias ricas. Os autistas podem nascer em todas as famílias, porque eu agora, nesses últimos anos, eu fui conhecendo autistas adultos e são autistas que não tiveram nenhum diagnóstico de autismo, mas eu também não tenho a certeza, porque não sou médica, mas é como se eu tivesse um imã de conseguir identificar um outro autista. Então, os pais não levam os seus filhos para ter a terapia, porque ficam a dizer que lá no hospital demora o atendimento, as terapias só funcionam uma vez por mês e para ter diagnóstico é muito difícil, então ficam a dizer, não, isso aí só funciona para quem tem dinheiro. Mas se nós tivéssemos serviços já muito bons no Ministério da Saúde, eu acredito que já teríamos pessoas com autismo tendo acompanhamento e a serem estimuladas. Muitas pessoas que vivem nas zonas recônditas nem vão à escola. Outras são consideradas como pessoas com deficiência psicossocial. Por quê? Porque não tiveram diagnóstico, não tiveram acompanhamento. Então, é muito importante sempre. O que eu tenho notado de bom na associação, e eu aprendo sempre, é que lá fazem muita consciencialização, sempre deixam informação para os pais. Agora as pessoas usam muito as redes sociais. Sim. Tem página no Instagram que é da AMA, e também deixam algumas mensagens para alguns pais que vivem lá, Maracuene, Bobó, lá nas zonas, sim, que a informação é muito difícil de chegar, para elas poderem ter a informação e poderem seguir com o tratamento para seu filho. E alguns pais recusam-se em aceitar que os seus filhos são autistas. Muitos pais não aceitam o diagnóstico, tapam o sol com a peneira. Outros pais, até pais, falo de homens, nestas zonas mais recônditas, se tiver mais de um filho, e se tiver um filho autista, logo diz que essa criança não é minha. E a culpada é sempre a mãe, infelizmente. E nós, as mães, carregamos esse fardo. Ninguém nega um filho, ninguém deseja isso para um filho, mas o que é que vou fazer? É filho. É arregaçar as mangas e carregar o miúdo para onde quer que seja, porque muitas das vezes, se para termos acesso a um centro de saúde tem que caminhar quilómetros, imagina para fazer alguma terapia. Então, o que é que acontece dessa criança? Essa criança fica isolada, provavelmente a consumir remédios tradicionais, de panelinha, de forma exagerada, porque não se sabe qual é a dosagem. É sempre associado a não tomou remédio de panelinha, é o que sempre associam. E eu também já sofri isso na família, quem diz, talvez o que estás a tomar não é o certo e temos que trocar, mas não é por aí. Por isso é que a associação faz esse trabalho de consciencialização, para que a gente tenha mais consciência, para que nós como pais possamos aceitar. Eu conheço casos de que a mãe aceita e o pai não aceita, e fica difícil trabalhar com a criança assim. A mãe diz que o nosso filho não está bem, tu estás maluca, o medo não tem nada, e isso dificulta muito a tentar trabalhar com aquela criança de alguma forma. Então, infelizmente, temos isso muito na associação. Temos muitos pais que acabam se separando por conta disso, muitos pais que culpam as mães. Por isso é que o nosso trabalho é mesmo sensibilizar e partilhar o máximo possível. Nós agora temos uma parceria com
os projetos Nostalgia do DJ Faia, e ele abraçou a causa, e nos seus espetáculos, nos seus eventos, ele partilha muito sobre o autismo. Já tivemos uma menina a apresentar um dos programas, o que foi muito bom, mas aí está, como é que a gente vai ter uma Maura a apresentar um show para tanta gente? É preciso acomodar. E eu lembro que fizemos um treinamento muito grande com a menina na altura. Ela teve que ir aos bastidores, teve que estar no palco, teve que poder ensaiar e tentar deixar a pessoa minimamente acomodada, porque os autistas têm uma rotina, e quando essa rotina quebra, atrapalha muito a sua cabeça, porque muitos autistas são ansiosos, a Maura pode dizer melhor, então saber o que vai acontecer lhe traz algum conforto. Então, se é uma situação nova em que ele vai cair ali de paraquedas, e hoje Maura tem que vir aqui ao podcast, e cria uma ansiedade, como é que vai ser, como é que eu vou estar? Então, eles gostam muito de previsibilidade. Isso ajuda a acalmar, saber que, olha, vou chegar, vou me sentar. Provavelmente, se ela já tivesse estado aqui antes, saberia como é que é o ambiente. Então, existe um preparo todo que tem que ser levado a cabo. E isso é muito importante a gente passar para as pessoas. E o DJ Faia tem trabalhado muito conosco, está a aprender também muito, está a divulgar muito. O que nós queremos é divulgação. É que possa amanhã sair à rua com o meu filho e não vá olhar e não vá sofrer algum tipo de olhares assim de esguelha, ou então porque a criança está a incomodar, e vou ser acolhida. Eu lembro quando eu entrei na associação, quando ainda fazíamos os primeiros programas de rádio. Rádio é nacional, e muita gente nunca tinha ouvido falar de autismo. De uns anos para cá sentimos que é diferente. Não me esqueço que fomos à televisão uma vez, eu e a Ivandra, que também faz parte da associação, e uma mãe ligou. Uma avó ligou de Inhambane a dizer que eu respeito. Primeiro disse que tem muita pena de mães com filhos assim, porque ela tem um neto assim, e ela já viu que a filha luta muito e sofre muito, e ela já ganhou consciência que aquilo não é só problema de lua, porque já levou a criança para tudo quanto é canto, ela como avó. Então estamos a trazer esta consciência. Hoje falamos do autismo, é um pouco mais conhecido. A primeira vez que eu lembro que fui a um programa de rádio falar de autismo, alguém disse, sim, são pessoas muito altas. A pessoa não tinha noção nenhuma do que era autismo, mas hoje sentimos que o nosso trabalho está a ter algum efeito. Está-se a conhecer mais, que é o nosso objetivo. Este é o primeiro. E depois avançamos para os outros passos. Que é conseguir algum tipo de colaboração ou apoio para as terapias, os tratamentos, todas essas coisas. Maura, chegaste a fazer, para além da terapia, o teu nível requereu algum outro tipo de tratamento? Ou não foi necessário, nunca foi necessário? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então tive que em algum momento tomar medicamento para ansiedade, e chegou uma fase que eu tinha convulsões, também tive que medicar, mas agora não estou a tomar nenhum medicamento. Que bom. Sim. Muito bom. Bom, quando nós tentamos perceber os fatores que fazem com que uma criança nasce autista, tem as questões genéticas, depois tem algumas outras indicações sobre produtos ou alimentos que as mães consomem durante a gravidez. Vocês têm, a nível da associação, alguma informação científica relacionada aos fatores? Não, nós não temos nenhuma informação científica, e são muitos estudos científicos que falam sobre isso. O que se aponta mais é para o fator genético, que quando tens um filho autista ou alguém na família, tens maior probabilidade de ter outra criança assim, um neto, um bisneto, e por aí vai. Existe essa predisposição. Existem os fatores ambientais, que é algum tipo de poluição. Isso eu falo de forma genérica pelos estudos que a gente vai lendo. Não existe ainda nada, nenhuma causa comprovada cientificamente que, olha, isto causa o autismo. E depois há a questão, por exemplo, e que ajuda bastante, é que fala-se muito de comorbidades, que são: o autismo carrega dentro de si, por exemplo, a falta de interação social.
a questão da hiperatividade e muitas outras coisas. E que há aqui uma componente que eu gosto muito, que é a nutrição. Sim. A nutrição está interligada com o autismo e com as suas comorbidades. É possível ultrapassar algumas com base numa alimentação equilibrada. Muitos autistas têm seletividade alimentar, não sei se é o caso da Maura, mas não comem determinados alimentos. Há outros, então, que só comem líquidos, tudo em papa. Mesmo adulto, por causa da mastigação, que isso também não ajuda na fala, porque se a pessoa não mastiga e não movimenta os músculos faciais, tem mais dificuldade para falar. Então eles são um pouco preguiçosos, os músculos estão rígidos, a criança não mastiga muito bem. Ou então há crianças que só comem arroz, sem nenhum molho, sem nenhum caril, porque não consegue. E a questão do glúten, do leite de vaca, do açúcar. Sim. O açúcar sabemos que aumenta a hiperatividade. Sim. Então, há muita coisa que é possível tentar de forma natural, que não é fácil também de fazer uma adaptação, mas que ajuda, melhora bastante as comorbidades, que é, nós vencemos, por exemplo, a questão do sono. O meu filho dormia muito pouco. Podia dormir à meia-noite até às 4 da manhã e estar elétrico, sem descansar no período da tarde. Nós não dormíamos, ele também não dormia, era terrível. E nós melhoramos muito com a alimentação. A alimentação foi uma das coisas que nós conseguimos mudar este cenário. Ele agora dorme muito bem, graças a Deus, e graças à alimentação. E é algo que a gente não abre mão, porque de outra forma teria que recorrer talvez a algum medicamento com algum efeito colateral para lhe ajudar a dormir, porque uma pessoa precisa dormir. Então, exato. É um pouco isso. Eu imagino o desafio que seja ter uma criança autista. Não é um desafio pequeno para os pais. É um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Sim. E requer muita compreensão por parte dos parceiros da família. E é o que a Shaida estava a dizer, há casais que se separam porque o homem não consegue com a pressão, ou não percebe, porque aquilo também acaba afetando a mulher emocionalmente, psicologicamente. E ela muitas vezes precisa também de ajuda, não é? Muitas para das conseguir vezes, para conseguir, portanto, aguentar este processo todo de acompanhamento, de tratamento das crianças. Maura, tu tens 24 anos. Sim. E o que é que tu fazes neste momento? Agora eu estou a trabalhar e também sou ativista social. Ok. Trabalhas com o quê? Fala-nos um pouco do teu trabalho. Bom, agora eu estou a trabalhar numa instituição de ensino, numa escola nesse caso, e está a ser um trabalho muito bom para mim. É uma escola inclusiva e tem lá crianças com autismo e com outros transtornos, outras coisas. Ok. Sim. Mas ainda é um desafio. Sim. Porque tudo é um desafio. Primeiro porque tenho que conhecer as pessoas lá, tenho que seguir o ambiente do sítio, né? Isso para mim é um bocado muito complicado, mas muito complicado. Mas é um desafio que eu creio que é de ultrapassar já, mas não tem sido muito fácil, porque as pessoas começam a olhar, ficam a perguntar, como é que essa moça é, o que se passa com ela? E às vezes tem algumas vezes que eu tento me parecer com as outras pessoas, mas é por pouquíssimo tempo. E eu acabei colocando na minha mente que não, eu tenho que ser a Maura que eu sou, não para agradar os outros. Se as pessoas forem a perguntar o que tens, eu vou explicar, e vai ser uma maneira de consciencializar e fazer com que as pessoas conheçam o autismo. Exato. Sim. Também faço trabalho de ativismo, e nesse trabalho de ativismo falo muito também de autismo. E sentes que as pessoas já conhecem um pouco mais, já respeitam esta condição quando estão com pessoas autistas? Tem a sensibilidade e o respeito de portanto, dar o espaço à pessoa, respeitar os sintomas, as reações e tudo mais. Algumas pessoas entendem, né? Mas
tem outras pessoas que não entendem. As pessoas não são iguais. Outras têm empatia, outras não. Funciona como uma outra pessoa, assim como assim já saída pode ir para um lugar, encontrar pessoas simpáticas e pessoas não simpáticas. Então depende de cada sítio. Eu posso explicar, olha, tu não podes fazer isso porque isso vai me causar mal. Tu não podes gritar nos meus ouvidos porque isso vai me fazer muito mal. E a pessoa simplesmente ignorar. Tipo, estás a ter muitos chiliques. Ou estás a ser muito fresca, ou estás fora da moda. Muitas pessoas costumam dizer, estás fora da moda, estás ultrapassada. Dizem que estás fora da moda, estás ultrapassada por causa destas tuas sensibilidades, quando tu pedes para as pessoas respeitarem. Porque as coisas que as pessoas da minha idade gostam, querem, não são as coisas que eu gosto. Então, eu tento explicar os meus gostos. Eu me apego muito às pessoas, principalmente às pessoas que me entendem. As pessoas que tentam me ajudar também. Eu me apego muito às pessoas. Agora, no sítio onde eu estou a trabalhar, na instituição em que eu estou a trabalhar, eu sou muito apegada. A Diana está aqui. Amiga, Diana. Sim, eu me apego muito, me apego mesmo às pessoas, porque são poucas pessoas que nos entendem. E. Tens muitos amigos ou é só a Diana? Tenho poucos amigos, tenho dificuldade em fazer amizades e quando faço amizades perco sempre, porque as pessoas já me deixam mesmo para trás, porque, ora, querem ir à festa, esse dia eu não vou querer ir à festa porque não estou bem, não dá. Eu sinto que se eu for à festa eu vou estragar o dia deles, eu não fico. Outros querem falar de assuntos que, então há uma sempre discordância, então tenho muitas dificuldades em fazer amizades, mas eu gosto de ter amigos, gosto de conversar muito e que as pessoas que vão assistir esse podcast, por favor, podem ser minhas amigas, vou gostar. Oh. Eu posso ser tua amiga também, Sim, né? pode. Pronto. Bom, eu quero ser tua amiga. Podes vir ao podcast. Vocês as duas, a associação, têm as portas abertas para divulgarem as vossas ações, as vossas atividades, aquilo que vocês têm como plano de divulgação, sensibilização da sociedade, consciencialização, porque há muita gente que não tem conhecimento, que não tem informação. Hoje, nesta conversa, eu estou a perceber um pouco mais, não muito mais, conheço algumas mais que têm filhos autistas. Eu tenho alguma informação que está disponível na internet, mas nunca tinha tido tanto pormenor como estou a ter hoje. E eu fiz questão de ter este podcast, que era mesmo para permitir que as outras pessoas também percebam um pouco mais esta condição e que a sociedade toda participe, né, na inserção dessas pessoas na sociedade, porque nós temos que estar abertas e sensíveis a estas pessoas, as pessoas que vivem com esta condição. Então, a nível do podcast, vocês podem contar connosco quando quiserem, quando tiverem as vossas campanhas, quando quiserem vir falar sobre algum tema, nós podemos fazer alguns vídeos especiais sobre o assunto, tá bem? Então, muito obrigada. É muito importante termos esta abertura, é o que nós queremos. Isto porque nós sempre desenvolvemos em abril muitas atividades. O dia 2 de abril é o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, mas nós não queremos ficar só em abril. Pois. Nós queremos continuar sempre a fazer barulho. É o que nós sempre dizemos, é falar sobre autismo. É só falando é que as pessoas vão se despertando mais. Eu sei que cada vez que vamos à televisão, recebemos mais chamadas, recebemos mais pais, recebemos mais pessoas. Eu participei de um workshop com uma terapeuta brasileira na escola de Inhambane, e um dos pais, que eu já nem me lembrava, disse
nesta conferência, que entrou para a associação graças a mim, viu-me num programa de televisão, procurou por mim no Facebook, mandou-me mensagem, e eu depois lembrei-me, sim, lembro-me que ele mandou-me mensagem, eu partilhei os contactos da associação, ele entrou no grupo e começou já ele em Amman a fazer barulho. Então a ideia é mesmo essa, é nós conseguirmos divulgar e nos abraçarmos mais. Certo. Somos mulheres, a Maura diz que há anjos na vida dela, e é muito bom. É muito difícil, é muito raro encontrarmos pessoas que estão dispostas a caminhar conosco quando não passam pelo mesmo. É verdade. Porque é o que dizem, se eu almocei, nem faço ideia que outra pessoa não almoçou e está com fome. Não faço ideia. Almocei e a vida segue. Posso ver alguém a dizer que eu não comi hoje, mas eu não vou sentir aquela fome porque eu comi. Então a gente diz que são anjos que nos abraçam porque partilham da mesma dor que nós e não a sentem, porque o autismo é todos os dias. Eu sei que o meu pai fala sempre isso. Eu forço não. Eu insisto que a minha família participe da vida do meu filho. E às vezes o meu pai uma vez disse assim para mim que, poxa, nós ficamos com o miúdo 2-3 horas de tempo e é complicado. Intenso. Eu imagino como é que tu vives isso todos os dias. Então às vezes eu tenho um porto seguro que é Shaida, manda os miúdos para aqui, e aquelas 2-3 horas eu posso fazer alguma coisa para mim e por mim, e é muito bom ter este suporte, porque a saúde mental das mães para suportar os filhos é fundamental, senão não conseguimos. Eu estava a conversar contigo no backstage antes de começarmos a gravar, e eu manifestei aliás, o meu reconhecimento e respeito por vocês que são mães de autistas, porque a tarefa de ser mãe não é fácil, é uma tarefa difícil, muito desafiador. E eu só de imaginar uma mãe que trabalha, que é casada, que é dona de casa, tem um filho autista no meio, que requer muita atenção, muita dedicação. E, quer dizer, eu não quero imaginar, só vocês que vivem nesta situação e que sabem o que é que estão a viver. Então, eu respeito muito, tenho muito o meu respeito por todas vocês, mães de autistas. Por isso, quando falaste comigo, a Maura também procurou-me no Instagram, eu reagi logo, porque eu me identifico muito com a causa, e como mãe, como mulher, eu sou sensível a essas coisas, não tem como eu ficar indiferente, e eu rogo para que outras mães, outras mulheres, outros pais, a sociedade de uma forma geral também esteja aberta para vos ouvir, para colaborar, para quando cruzar com uma criança ou um adulto autista, respeite. Muitas vezes nós estamos em sítios públicos, vemos crianças a fazer birra e tiramos conclusões precipitadas, não sabemos se aquela criança é autista ou não. Eu já vi muitos vídeos na internet de mães a se lamentarem dessas situações, né? Que estão em sítios públicos e as crianças, o filho ou a filha é autista, tem um determinado comportamento, e as pessoas sempre chegam à conclusão que aquela criança é uma criança mimada e está a fazer birra. Mas às vezes não é bem assim. Mais uma vez, nós, os seres humanos, temos muito essa atitude de julgamento, né? Julgamos sem conhecer a realidade que está do outro lado. Então, temos de facto que ter muito cuidado e estar sempre conscientes destas condições todas, né, que existem na sociedade. Eu também talvez queria abordar um pouco a questão do bullying. Lembrei-me agora que a Maura falou. Eu acho que o bullying não parte apenas só das crianças e dos pais também. Por isso a gente faz muita força para divulgar sobre o autismo. Isso porque eu já sofri isso, mas já sofri mais dos pais do que dos próprios meninos. Porque o meu filho ainda tem
tem 8 anos, mas nem todas as creches que ele já passou, eu não conhecia os pais, eu não conhecia os amiguinhos, porque ele não fala. Eu não tinha como saber quem é um amiguinho dele. E nas reuniões, alguns pais é que me abordavam. És a mãe do Kaiser? És a mãe do Kaiser? E eu, sim. Meu filho fala muito do teu filho, meu filho gosta do teu filho. E eu sempre senti o meu filho acolhido nos programas da escola, naqueles eventos, aquelas coisas bonitinhas da creche, dia 1 de junho, uma festinha. Senti mais algum estigma pelos pais do que pelos filhos. Okay. Já tive situações que não sei se vale a pena mencionar, não sei se ainda temos tempo, mas de um pai que acabou tirando a sua filha porque não queria que ela convivesse com o meu filho na escola. E o meu filho, graças a Deus, não é uma criança agressiva, graças a Deus, ele não morde, não bate, não faz nada. Então, a questão do bullying é mesmo essa. Só para ter uma ideia, meu filho tem 8 anos, eu nunca recebi um convite para uma festa de um colega. Mas fazem festas, eu tenho a certeza. Eu sei que sim. O meu filho nunca recebeu um convite para ir a uma festinha. O meu filho tem 5 anos. No primeiro ano que entrou na creche foi a 2 festinhas. Então, se as mães não conseguem olhar e dizer que, ok, quantos menininhos estão na turma? São 10, são 15, vamos convidar. Isso não existe. Meu filho nunca foi chamado. Eu não sei o que é receber um convite. Recebe, sim, de uma prima, do meio familiar. E até o que nós fazemos muitas das vezes para poder lhe enquadrar, antes, ele quando era mais pequeno tinha muito mais sensibilidade a sítios com muita gente. Agora está mais habituado, está um pouco mais maduro, penso eu, e já consegue se adaptar ao ambiente. Só que o que é que nós fazemos? Se a festa é às 14, me ofereço para ajudar, festa de família, porque são essas as únicas que nós vamos e que temos convite. Ofereço-me para ajudar e tento chegar um pouquinho mais cedo. Isto para que ele chegue sem muita gente e as pessoas vão chegando enquanto ele já lá está. É muito mais fácil para ele se adaptar assim do que chegar num sítio em que está muita gente. Já aconteceu de chegar num sítio, ficarmos 10 minutos e não conseguir ficar mais e ter que ir embora. Então ele não tem amiguinhos? Tipo da escola? Não tem. Ele tem os primos, que é com quem ele convive, tem o irmão, que está sempre do lado dele, mas nunca recebeu um convite de um colega, de um aniversário. Nunca recebeu. Ai, meu Deus. Isso é... Enfim, como mãe é uma coisa que me toca profundamente. Enfim... E o bullying é mesmo real. Os adultos mesmo é que fazem bullying com as outras pessoas. As crianças, as pessoas da nossa idade não têm isso de fazer bullying. Só as pessoas mais adultas ficam a insultar. Por exemplo, eu já tive uma situação há pouco tempo, eu queria autenticar um documento, porque agora eu tenho que fazer as coisas sozinha. Eu queria autenticar um documento. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito tensa, muito ansiosa. Comecei a andar de um lado para o outro, a roer unhas. E um senhor começou a me filmar. Eu não havia me percebido. Então uma moça disse, por que estás a filmar a ela? Se calhar está ansiosa. Por que tinham que ter espaço para essas pessoas que não estão bem da cabeça para serem atendidas? Eu virei... Calei. Então a senhora do cartório saiu. Ela disse que vai ser o último senhor a ser atendido. Ela vai ser a primeira. Não, esse país tem que ter uma ordem. Começou a exaltar e tudo mais. Então eu comecei a explicar para ele que, olha, eu não consigo ficar em filas longas. Eu fico muito ansiosa. Comecei a falar sobre o autismo. Ele disse, são essas coisas que os vossos pais ficam a vos mimar, não vos dão remédios quando ainda são crianças. E era um senhor irredutível, não queria perceber nada. Então eu já passei por ignorante por várias situações mais causadas por pessoas adultas. Crianças, adolescentes não tem nenhum problema, tanto que eu me apercebo disso, que na escola onde eu trabalho eu vejo que as crianças brincam com crianças com autismo, com síndrome de Down, à vontade mesmo. Não tem isso de fazer bullying com os colegas, não fazem, não. Os adultos é que fazem. É muito triste esse comportamento de adultos
Porque são pais, são mães que E poderiam não fazem ter. somente na rua, nas instituições também. São vários episódios que eu passei, mesmo na saúde, eu tenho de explicar que, olha, eu preciso de ser atendida, peço para ser atendida. Deixa-me falar, eu estava com uma infecção urinária, acho. Então, como ainda não tenho idade para ir lá nos adultos, me mandaram para o SAIS. Era um hospital público. Então, eu fui para lá, eu não consegui explicar naquele momento porque eu estava muito nervosa. Então, a senhora que estava a atender disse, então podes trazer os teus namorados, porque pessoas quando ficam aqui não conseguem falar é porque são pessoas que ficam a levar uma má vida. Começou a gritar na sala e tudo mais. Eu falei, não, eu estou assim porque ainda estou nervosa. Eu expliquei, comecei a consciencializar e simplesmente aquela pessoa não sabia o que era autismo. Apareceu um enfermeiro, a mesmíssima coisa. Isso no sistema de saúde. No sistema de saúde, não sabia. E eu acho que em muitas instituições, se pudessem ajudar os seus colaboradores a ter uma formação sobre autismo. A associação, por exemplo, tem feito palestras em outras instituições, Banco de Moçambique, essas coisas para poder consciencializar, para poderem saber sobre o autismo. Mas há instituições chaves que também devem abrir as portas para poder ir lá se fazer palestras, falar de autismo e para que as pessoas possam nos entender melhor. Exato. Tem que haver essa consciencialização, mas ainda não seria o caso também da associação incluir dentro da sua agenda a possibilidade de pessoas autistas terem atendimento prioritário? E eu percebo que existe neste momento atendimento prioritário para deficientes, gestantes, etc. Mas, dada esta sensibilidade que os autistas têm, não seria o caso de se considerar isso? Quer dizer, eu penso que estamos a caminhar para isso. Okay. Eu sei que no INSS tem umas placas que também tem lá o nosso laço de prioridade. Okay. Mas aí está, será que a pessoa sabe que é autista? Autismo não se vê, não é visível. A Maura é autista. Não tem nada nela que diga que é autismo. Se eu cruzesse com ela na rua, não saberia. Não saberia. Então, se é uma pessoa que anda numa cadeira de rodas, é muito mais fácil ser dado prioridade. Se é um idoso, se é uma mulher grávida, se é uma criança, um autista, às vezes não. E é o que a Maura está a contar. Eu já tive o mesmo problema na saúde. Estar numa longa fila de 2 horas de tempo à espera para entrar. Entreti o miúdo com tudo que era possível. Quer dizer, andamos com um sacolão. É livro, vamos escrever, vamos pintar. É telefone, que é uma coisa que não é bom, mas que já estamos num extremo que temos que aguentar o miúdo porque, ok... E a enfermeira dizer, mas não está a ver que o seu filho está a incomodar? E eu, quer dizer, acolhimento nem na saúde, que era suposto ter. Ela perceber, uma enfermeira, mulher, mãe, provavelmente, perceber que aquela criança não é normal. Pois. E que está complicado estar aqui na fila esse tempo todo. Então, é um desafio muito grande. Agora, a associação desenvolveu-se uma campanha junto ao Ministério da Saúde para disponibilizar uns panfletos que falava sobre sinais e sintomas do autismo. Okay. Para tentar, assim como se coloca na pediatria alguns panfletos, colocar sobre o autismo para tentar consciencializar de alguma forma. Nós fazemos palestras, como ela disse, fizemos no Banco de Moçambique, mas em outros bancos já fizemos também, eu participei. Em algumas escolas também. Como eu disse, a Associação Moçambicana de Autismo faz parte do FAMOD, que é o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas Comportadoras, Pessoas com Deficiência. Então, nós também tivemos uma parceria com uma ONG, a qual até disponibilizou algum valor, para darmos mesmo formação. Olha, somos pais, não temos, quer dizer, já somos especialistas na área, então para explicarmos a algumas instituições, escolas, como lidar com as nossas crianças, o que fazer, e também trabalhamos muito com a saúde, quer dizer, sentimos que a educação está engajada. Tem um departamento de educação especial, com pessoas com necessidade especial e educativa especial. Então, a diretora tem trabalhado conosco, sim, e estão a tentar criar, o termo certo talvez seria escolas modelo. Ok.
onde a ideia é trabalhar bem naquela escola, poder ser inclusiva para poder depois replicar nas outras escolas públicas. Falo do sistema público. E na saúde ainda temos alguma renitência. Por exemplo, às vezes convidamos para alguns eventos, só vem a educação, não vem a saúde, enquanto anda tudo junto. Última da hora temos a desmarcação. Já tivemos uma palestra que tivemos que improvisar, tínhamos confirmação, está ali a saúde, temos uma cadeira reservada e na última hora não apareceu. Tivemos que lá colocar mamãe e depois quem pode vir, quem pode, já temos educação aqui. Então acontece muito isso, infelizmente. Na saúde sentimos que ainda há uma rigidez. Agora na educação sentimos um pouco mais de abertura. Eu lembro que já falamos com uma ministra da saúde na altura, e que ela já tinha ouvido falar de autismo e era pediatra. Então ainda temos muito trabalho. Infelizmente nós mães com filhos pequenos não temos o diagnóstico no hospital. Nunca temos. Eu nunca recebi, e espanta-me saber que existe alguma mãe que já tenha recebido o diagnóstico lá. É fora. Às vezes é na associação, às vezes é com um psicólogo, um terapeuta, não é necessariamente com o pediatra, que é suposto ver que esta criança tem algum problema. Às vezes é uma mãe que chega ali com uma preocupação, que foi o meu caso, e disse: doutor, mas meu filho não fala. É que coração de mãe não se engana. Há alguma coisa que está lá a falar. E depois o médico diz: mas no marco do desenvolvimento está bem, a criança está a andar e não sei o que. Talvez precisa de socializar, talvez precisa de um estímulo, talvez... Infelizmente, ainda temos esse déficit na saúde. Infelizmente mesmo. Infelizmente, mas olha, parabéns pelo trabalho que vocês estão a desenvolver a nível da associação. Acho que tem sido muito importante, acredito, para muitos pais, porque estar num grupo de pessoas que falam a mesma língua, que têm os mesmos desafios, deve ser confortante e deve-se aprender muito umas com as outras. Estamos quase no fim da nossa conversa. Maura, eu gostaria de perceber-te, quais são os teus sonhos como jovem, como mulher? O que é que tu sonhas em alcançar, em ser um dia? Eu tenho vários sonhos. Primeiro, eu gostava de ter algumas oficinas para poder trabalhar com crianças com autismo. Porque eu sou mais da opinião que os autistas gostam de coisas práticas. Então eu queria ter uma oficina para aprenderem lá a fazerem algumas atividades como pintura, fazerem algumas artes, cantar. Eu gosto muito de cantar. Gosto muito de música. Que tipo de música tu gostas? Gosto de quase todo tipo de música. Sim, gosto muito de cantar. E aprenderem a fazer as coisas mesmo na prática, porque são poucas crianças que conseguem sentar na carteira, por exemplo, escrever. A minha mãe vai me mandar isso. São poucas crianças, e então quando pudermos fazer ou tivermos uma oficina, né, para ensinar as crianças a fazerem as coisas, para poderem ser independentes. Pois. Sim, porque não vamos ficar sempre com os nossos pais. Também tenho o sonho de casar, ter minha própria família e fazer muitas coisas sozinha. Embora já faço muitas coisas sozinha, já trabalho, faço muitas coisas sozinha. Mas eu quero que os outros também, porque não é só uma hora. Tem outros autistas que já estão a vir na minha idade, que precisam ser mais independentes, trabalhar. Eu ia gostar de alguém me dizer, meu amigo assim, Kiwi, a mãe está lá na associação também, me liga a dizer: Maura, eu já estou a ir trabalhar. Eu ia ficar muito feliz. Então eu queria ouvir essas notícias. Então, para ouvir essas notícias, devem haver esses espaços para as pessoas poderem praticar, para poderem fazer. Então eu gostaria de abrir um espaço, uma oficina
Muito bom. Uma oficina para poder acolher as pessoas com autismo para saberem fazer tudo na prática. Sim. Muito bom, Maura. Eu acho não, tenho certeza que tu vais conseguir. Vais conseguir um dia, porque eu sinto em ti uma jovem com muita garra, com muita determinação e, acima de tudo, muita vontade de vencer. Então, tu vais conseguir ter a tua oficina, vais conseguir um dia formar a tua família, ter teus filhos, né? Realizar todos esses teus sonhos. Não, essa parte de casar, acho que falhei, não sei bem. Não, como tu disseste que é formar família, né? Formar família... Sim, formar família, mas sem casar. Ah, pronto, ok. Adotar filhos, já. Ok. Eu vou adotar filhos. Ah, sim. tá bem, pronto, vais gostei adotar. Não casar. Não casar. Ok, tá bem, vamos ver. Daqui a uns anos, se não mudas de ideias. Yeah, E também cantar, eu gosto muito de cantar. Queria gravar muitas músicas e cantar para as outras pessoas. Queres cantar alguma música agora? Um bocadinho só. Sim, canta lá. Só um trecho. Aham. 2 ou uma. Pode ser uma. Um bocadinho. Nossa bandeira é azul, pedimos mais direito aos autistas. Muito prazer, eu sou autista. Vem, segura minha mão de coração. Ai, meu Deus, vocês vão a fazer chorar hoje aqui, Ah, não a cadê sério. Os Ai, autistas meu são Deus. assim, eles são artistas. O Kiwi que ela falou é um miúdo brilhante, ele desenha tudo, ele faz autorretratos lindos, ele é um artista mesmo. Estava muito frustrado em estar na escola, porque a mãe o forçava que tens que aprender, mas é o que está formatado. Eles têm que aprender a escrever. Como é que não sabe fazer contas? Tem que saber fazer contas. Como é que vai comprar uma coisa e depois qual é o troco? É o básico. Mas ele estava muito frustrado. A mãe decidiu, ok, vou lhe meter na escola de artes. Sim. Ficou outra pessoa. Uau. Ele é um amor da pessoa. Ele é enorme. 19, 20 anos Tem 20 agora. anos. Ele desenha os miúdos todos quando vão lá. Ok. Ele cuida dos miúdos. Uau. Ele é outra pessoa. E a Que mãe bom. disse, olha, não quero saber da escola. Se é isto que o meu filho quer, é o que lhe faz feliz, é o que ele vai fazer. Exatamente. Então, é muito esse estigma que nós temos. Ah, meu filho tem que ser doutor, meu filho tem que estudar. Isso, Onde mas é que às está vezes escrito não, isso? não são felizes aí. Exatamente. Maura, Eu tu acho já que gravaste? é esse que ainda não gravei. Queres gravar? Sim. Sabes que nós aqui temos um estúdio de áudio. Eu vou marcar para tu sabia. gravares. Tá bem. Combinado? Tá bem. Boa. Obrigada. Combinado. Sim, Eu estou a assumir aqui compromissos, depois vocês vão ter que, o pessoal vai ter que gravar. Júnior não está aí, né? Mas vamos combinar. Vamos combinar, vens para aqui, Daisy. A Daisy vai marcar, vai ficar com o teu contacto. Próxima semana nós queremos ouvir essa música. Sim. É uma música muito bonita e muito profunda. Sim. Estás de parabéns. E tens uma linda voz, tem uma linda voz ela. Obrigada. Muito, muito bonito. Muito bom. Sim. Olha, eu sinceramente ficaria aqui mais tempo, mas eu sei que vocês têm limitação, estão com outras agendas, mas gostei imenso de ter-vos aqui. Aprendi muito, muito obrigada. Obrigada por me terem contactado, Shaida. A Maura mandou-me também uma mensagem no Instagram. Eu recebi a mensagem dela. Eu leio todas as mensagens que me mandam no Instagram. Dou atenção a todas elas. Posso demorar, mas algum dia eu respondo. E eu recebi a mensagem da Maura e eu, uau! Essa menina é muito interessante, porque eu não conhecia ninguém assim na fase adulta com esta condição, então fiquei curiosa em conhecer, fui à página dela, então pedi o telefone, conversamos e cá estamos hoje. E eu sou muito grata por vocês terem me contactado e por termos conseguido criar este momento, que acredito que vai ajudar muitas mães a perceberem mais detalhes, vão ter mais informações, e a sociedade de uma forma geral, porque o nosso papel é também esse, formar e informar as pessoas, né, sobre vários assuntos. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa que queiram partilhar antes de fecharmos. Bem, eu gostaria, era mesmo de agradecer
e agradecer por esse espaço. E é muito importante, como eu já disse, ter pessoas que abraçam a nossa causa, o que ajuda bastante a divulgar aquilo que é o nosso trabalho, o que é o autismo, e pedir às pessoas lá em casa que tenham muito mais empatia, porque é disso que a gente precisa, de um abraço, de um conforto. A Maura disse tudo. Eu já fui a sítios que fui muito bem recebida e já fui a outros que não. Meu filho adora um sofá e se tiver um sofá ele vai se deitar lá. Outro dia perguntei a uma médica, mas por que ele gosta tanto de sofá? Ela disse, tu não gostas, é confortável. Por que você está sentado numa cadeira se pode estar num sofá? Pois. Tão lógico quanto É isso, porque eles não têm filtro. Ok. Então, às vezes as pessoas sentem-se incomodadas por isso. Não tem limites. Eu às vezes tento, não podes ficar deitado, filho, fica sentado e tal. E já fui a sítios que fui muito bem acolhida, deixa estar o miúdo. E já fui a sítios que disseram que não pode ficar. E não tinha mais ninguém. Então, precisamos de empatia, precisamos desse abraço. É verdade. E de mães para mães. Precisamos que as outras mães falem com os seus filhos em casa. Que, olha, vão cruzar com meninos diferentes. Vão cruzar, mas são meninos que têm direitos como vocês. Têm que ir à escola, têm que ir a um médico, têm que ir a uma praia, têm que conviver, têm direito a tudo. Então, temos que passar esta informação, nós como mães, para os nossos filhos e para outras pessoas. Muito bem. Maura, alguma coisa para fechar? Primeiro dizer que estou feliz por vou gravar. Dizer a todos que ajudem os seus filhos a serem independentes, apesar de que não é fácil, mas quando puderem, aquilo que a Jaida estava a dizer, não esperem que os seus filhos sejam doutores, sejam enfermeiros. Aquilo que eles puderem fazer, podem se aplicar nessa mesma coisa que eles conseguem fazer. Porque nem todas as pessoas vão conseguir sair de casa e ir para o serviço como a Maura. Nem todos os autistas vão conseguir lidar com as outras crianças com autismo. Cada autismo cada autista é cada autista. Então eu queria dizer também para os pais que ficam frustrados e tristes por não saber o que é que podem fazer, porque não tem atendimento no hospital, que façam, aprendam, podem pesquisar, assistir vídeos para aprender mais, tudo para ajudar o seu filho. Se seu filho não consegue falar, pode fechar os teus olhos e ele escutar com o coração. Pois. Tu podes conseguir entender teu filho e saber entender o que ele quer dizer, mesmo não sendo verbal. E deixarem as crianças mais livres, não trancar as crianças, não trancar também os adultos, aqueles pais que ainda não foram para um médico para tentar saber o que é, que vá ao médico para saber o que que seu filho tem, para poder terem um diagnóstico, mesmo que não tenham, seguindo a intuição, né? Podem ajudar os seus filhos a melhorarem e a se tornarem adultos felizes, porque quando nós ficamos fechados em algum sítio, isso causa frustração em nós e cria depressão. E eu nem vou estar aqui a falar de depressão porque sou uma das pessoas que já passei por depressão, eu já passei de vários empregos. Eu esqueci de contar isso. Eu já passei de vários empregos porque eu ia para esse emprego e os meus chefes não me entendiam, faziam um bullying lá no trabalho. Eu tinha que deixar aquele trabalho e ir para outro trabalho. Ia trabalhar no outro sítio e acontecia a mesma coisa, mesmo eu explicando. Mas quando começavas a trabalhar, eles já sabiam que tu tinhas esta condição? Às vezes eu não gosto de dizer porque para não me admitirem, porque eu fico a pensar que podem me admitir por pena. Eu não quero ser admitida por pena. Eu quero ser admitida porque eu sei fazer alguma coisa e sei fazer. Então eu não digo depois de eu ser admitida, para poderem saber lidar comigo, porque posso ficar nervosa e não entender o que é. Então passei por vários empregos e não tenho medo de mudar de emprego, não. Por quê? Porque eu gosto de estar num sítio onde eu me sinto à vontade, eu me sinto bem e eu posso ser aquilo que eu sou. Não me esconder, porque isso cria-me ansiedade e muita depressão. E depressão não é muito bom. E tem muitos autistas nessa fase que estão a passar por muita depressão.
Por causa das amizades, não conseguem fazer amizade, querem ser entendidas. Outros autistas já estão na fase, querem entender como é que querem, se apaixonam, não, são rejeitadas. Mas no meu caso, isso aí de paixão. Maura, nós queremos novidades depois, quando chegar a fase. Que tu e o Kiwi não falam muito, porque o Kiwi também está nessa fase, novidadinha, gente. Tá aí o BK. BK, chega aqui, faz favor. Nós vamos quebrar o protocolo aqui do podcast. BK é o responsável pela gravação, pelo estúdio, né, da parte do áudio. Sim. A Maura, ela canta muito bem, tem uma voz lindíssima. Então, tem que ir para onde? Tens que ir para o outro lado, mas cuidado aí. Então, o BK é a pessoa responsável pela parte da gravação de áudio. Ele grava música de vários artistas que vocês escutam aqui na praça. Então, como dizia, a Maura tem uma voz lindíssima, bonita. Ela tem muito potencial, mas nunca gravou. Então, hoje, eu ofereci a ela a oportunidade de poder gravar aqui no estúdio uma música, tá bem? Então vamos gravar. Sim. Mas então ela tem que sair daqui já com marcação. Sim. Eu quero ver isso logo, tá bem? Sim. Combinado? Perfeito. Obrigada, BK. Parabéns, até já. Obrigada. Já viu? Quem não chora não mama. Exatamente. E quem não chora não mama. Imagina se não tivesse me contactado no Instagram. Eu sempre digo a essas pessoas, não tenham medo. Falem com as pessoas, procuram, porque tu nunca sabes qual é a resposta que vem do outro lado. Se não correr bem, tudo bem. Mas se nós não tentarmos, não saberemos se é possível ou não. Então, olha, mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação. Foi um enorme prazer ter-vos aqui. E fico à espera de informações que vocês queiram partilhar no podcast. Depois também vamos divulgar no podcast a música da Maura. Acredito que todos vão gostar. Obrigada. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada. Por favor, tomem atenção os apelos, as recomendações que foram aqui deixadas pelas minhas convidadas. Vamos passar a ser um pouco mais sensíveis às pessoas que vivem com esta condição. Vamos perceber, vamos acarinhar para que elas tenham uma melhor inserção na sociedade. Subscrevam-se ao nosso canal no YouTube, sigam as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, estamos no LinkedIn também, para que vocês possam acompanhar toda a nossa programação, os nossos episódios e tudo o que nós fazemos. Muito obrigada pela vossa companhia mais uma vez. E a vocês, minhas convidadas, um brinde pelas mulheres fortes, determinadas e maravilhosas que vocês são. Saúde. Saúde.